No século XXI, existe uma habilidade mais valiosa do que quase todas as outras. Não é programação, nem marketing digital. É uma força que vem de tempos remotos, capaz de capturar mentes e corações. É a mesma ferramenta empunhada por líderes, artistas e os maiores visionários do mundo. Ela se chama storytelling. E hoje pode ser o maior divisor de águas para a sua carreira e para a sua vida. Carmine Gallo, no livro Storytelling, diz uma coisa que mudou minha perspectiva e me inspirou a fazer esse vídeo. No mundo atual, ideias são a nova moeda. E sabe por que isso faz sentido? Porque na era da informação, na economia do conhecimento, você vale tanto quanto as suas ideias. Quantos negócios você já não viu surgir de dentro de uma garagem? Quantas pessoas não atingiram a independência financeira apenas com uma boa ideia? Você, assim como eu, já deve ter tido aquela sensação de ver as pessoas pagando rios de dinheiro por uma boa ideia e pensar: poxa, eu já pensei em algo assim uma vez, mas por que eu não fiquei rico? Porque uma boa ideia é só a metade do caminho. A outra metade é preciso ter a capacidade de vender essa ideia, fazer o mundo enxergar o que você vê e fazer as pessoas se importarem. Você pode ter uma grande ideia, mas se não inspirar outras pessoas a comprar essa ideia, ela não terá importância. Então, qual é a chave para fazer as pessoas se importarem? Contar histórias. Steve Jobs nunca perguntou se as pessoas queriam um iPhone. Ele nos fez sentir que não poderíamos mais viver sem um. Ele subia no palco e não falava de especificações. Ele contava uma história. Apresentava os vilões, os celulares complicados da época, mostrava a jornada dos seus heróis, os engenheiros da Apple, e no final, ele não nos entregava um produto. Ele nos mostrava um vislumbre de um futuro promissor. Ele não vendia um celular. Ele vendia uma revolução. E a ferramenta que ele usava para isso era o storytelling. E essa arquitetura de persuasão não morreu com ele. Pelo contrário, pense nos TED Talks que viralizam, nos discursos de venda que criam startups bilionárias, nos líderes que inspiraram movimentos. Todos usam essa mesma força para transformar ideias em algo que tem valor real. Mas aqui entra o nosso grande desafio, o seu desafio. Hoje, em pleno 2025, a atenção humana se tornou o recurso mais escasso e valioso do planeta. A cada segundo, uma avalanche de conteúdo é despejada na internet. É um tsunami diário de posts, vídeos e notícias. No meio desse caos, como a sua ideia sobrevive? Como ela não se torna apenas mais uma gota nesse oceano de ruído? A resposta não está em gritar mais alto, não está em postar mais. Está em contar uma história tão boa, tão humana, que ela corta o ruído como uma faca. E essa é a minha promessa para você hoje. Nós vamos entender como boas histórias hackeiam o cérebro humano, como elas sequestram a nossa atenção de uma forma que nenhum dado ou gráfico consegue. Quem domina essa arte, domina o jogo da atenção. E, ao final desse vídeo, você terá as chaves para garantir que a sua mensagem não apenas sobreviva, mas prospere e seja inesquecível. Para entendermos como uma boa história se tornou a ferramenta mais poderosa de hoje, primeiro precisamos dar um passo atrás e entender como o jogo mudou tão drasticamente. Por que as habilidades que garantiam o sucesso dos nossos pais e avós parecem não funcionar mais da mesma forma? A resposta está em uma das maiores transformações da história do trabalho. Uma mudança de era. Para explicar essa mudança, eu não vou usar a teoria. Vou usar a minha própria vida. Eu preciso que vocês entendam de onde eu vim. Meu primeiro emprego foi como ajudante em uma indústria metalúrgica. O local de trabalho tinha um som ensurdecedor.
O cheiro de óleo e graxa me diziam que eu estava em casa. A máquina na minha frente repetia o mesmo movimento, milhares de vezes por dia, e eu a acompanhava. Eu era mais uma engrenagem no grande sistema da era industrial. Naquela época, o caminho para o sucesso era claro. Valorizava-se a técnica, a força e a resistência. Uma especialização em ferramentaria ou operação de alguma máquina era a garantia de uma vida estável. Mas esse mundo não existe mais. Hoje, em 2025, os robôs fazem o trabalho repetitivo com uma precisão que jamais teríamos. Aquela especialização, que antes era tudo, já não é o bastante. Nós entramos na era da informação. Uma nova economia onde você não é mais valioso pela força dos seus braços, mas pela força das suas ideias. E o que grandes especialistas em comunicação descobriram foi que a forma mais poderosa de dar valor a uma ideia é através de uma história. A capacidade de empacotar sua ideia com emoção, contexto e relevância, essa se tornou a habilidade mais valiosa da nossa era. Mas aqui está a dura realidade do nosso tempo. Ter a melhor ideia do mundo não significa absolutamente nada se ninguém parar para ouvir. Porque hoje a concorrência é brutal e invisível. No caos do mundo digital, cada marca, cada criador, cada post, todos disputam a mesma coisa, um fragmento da nossa atenção. O resultado? Nossa capacidade de focar diminuiu drasticamente. A atenção se tornou o recurso mais escasso do nosso cérebro. A educação no Brasil declarou guerra e baniu os smartphones nas escolas. Imagine as dificuldades de um professor em lecionar na era da distração. Uma profissão que vive da atenção trava uma batalha ingrata contra os algoritmos. Nesse exato momento, um desenvolvedor que não larga o Reddit, um designer obcecado por UX e um psicólogo especializado em dopamina digital estão numa sala com paredes cobertas de post-its, quadros cheios de correlações e café ilimitado. Tudo para descobrir como fazer você rolar o feed por mais 0,3 segundos. Nesse cenário, sua ideia, por mais brilhante que seja, corre o risco de nascer morta, de se tornar apenas mais uma gota nesse oceano de ruído. Mas você pode usar o storytelling para contar histórias tão humanas, tão genuínas, que as pessoas não terão escolha a não ser parar para ouvir. Você só precisa de uma boa história. Você me ouviu dizendo storytelling para lá e para cá. Mas, se essa é a primeira vez que você tem contato com o termo, não se preocupe, porque eu vou te explicar exatamente o que significa. Storytelling é a arte de contar histórias. É como enquadramos uma ideia em uma narrativa que informa, esclarece e inspira. Geralmente, essa história segue uma estrutura que nosso cérebro ama: apresentação, conflito e resolução. É a famosa jornada do herói, onde o desafio e a superação criam uma conexão emocional, tornando as ideias inesquecíveis. Isso, em sua essência, é storytelling. E o nosso cérebro é biologicamente viciado nisso. Então, o que acontece dentro da sua cabeça quando uma história te fisga de verdade? Primeiro, o conflito e a tensão fazem o seu cérebro focar. Ele libera cortisol, o hormônio da atenção. Seus músculos se contraem, seus olhos se arregalam. Você está completamente presente. Enquanto isso, a vulnerabilidade do herói te conecta. Seu cérebro produz ocitocina, o hormônio da empatia. A dor dele se torna um pouco sua, a esperança dele também. E no final, quando vem a superação ou uma reviravolta genial, vem a recompensa. Uma dose de dopamina, o hormônio do prazer, é liberado, te dando aquela sensação de arrepio na espinha e garantindo que você nunca se esqueça daquele momento. Quem nunca passou por aquela experiência de não conseguir dormir à noite porque foi fisgado por um filme, livro
ou série. E assim, sem nos darmos conta, o dia amanheceu e ainda estávamos lá, querendo saber o que acontece. Mas o que nos prende não é só a química, é o sentimento. E aqui está o segredo. Você precisa usar a emoção ao seu favor. E Carmine resumiu isso perfeitamente. Dados sozinhos podem informar, mas histórias educam ao adicionar alma a esses fatos. O caminho para a mente passa pelo coração. Pense nisso. Quantas vezes você já não pagou mais caro por um produto? Não pelo produto em si, mas pela história e o significado por trás dele. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Eu não costumo comprar jogos em acesso antecipado, mas, certa vez, testei a demo de um jogo chamado Bright Memory. Era incrível, cheio de potencial. Mas o que me pegou foi descobrir a história por trás dele. Aquele jogo impressionante estava sendo desenvolvido por uma única pessoa, o jovem Chan Shenzhen, um garoto recém-saído do ensino médio, sem formação em jogos, sem saber programar e sem um estúdio milionário por trás. Ele só tinha um sonho. Quando eu vi a jornada dele, as noites sem dormir, as dúvidas, a paixão pelo projeto, eu não tive escolha. Comprei o jogo na hora. E sabe por que eu fiz isso? Porque quando alguém coloca a alma em algo, é impossível ignorar. Naquele momento, eu não comprei um produto. Eu comprei uma jornada. Isso acontece o tempo todo. Nós seguimos pessoas nas redes sociais não só pelo que elas sabem, mas pelo que elas superaram. Após ser tocado pela história do filme A Procura da Felicidade, procurei Chris Gardner, o homem real, nas redes sociais. Eu não queria seguir um milionário. Eu queria me conectar com um homem que, para proteger um sonho, dormiu com o filho no chão frio de um banheiro imundo, dentro de uma estação de metrô. As pessoas estão cansadas da vida de Instagram, da perfeição falsa. Elas anseiam por algo genuíno. Por isso, a vulnerabilidade e a superação são tão magnéticas. No final, a lição é essa. A arte não se vende só por técnica. Vende-se por história. E isso vale para a sua carreira, para a sua empresa, para a sua vida. Um dos segredos dos grandes contadores de histórias é que eles entendem a psicologia da atenção. E eles sabem que nada captura nossa mente de forma tão imediata quanto a quebra de expectativa. Quando uma história nos surpreende, nosso cérebro para tudo o que está fazendo e entra em um estado de alerta máximo. A atenção é total. O melhor exemplo disso talvez seja o de Bill Gates. Em 2009, ele queria falar sobre a malária. Ele poderia ter mostrado gráficos e estatísticas, mas ele sabia que isso não seria o suficiente. Ele começou sua palestra questionando por que tememos tanto os tubarões, que matam 10 pessoas por ano, mas negligenciamos os mosquitos, que matam mais de 700 mil. Então, em um momento, ele diz calmamente: como vocês sabem, a malária é transmitida por mosquitos, e eu trouxe alguns aqui hoje para vocês experimentarem. Ele caminha até a frente do palco, abre a tampa do pote e libera os mosquitos no auditório. E então, ele finaliza: vou deixá-los voar por aí um pouco. Não há razão para que só as pessoas pobres tenham de passar por isso. Eu duvido que existisse uma única pessoa naquela sala distraída no celular naquele momento. Gates não apresentou um dado. Ele criou uma experiência inesquecível. Mas quebrar expectativas não se trata apenas de atos teatrais. Existe uma forma ainda mais poderosa e acessível de fazer isso. A forma mais profunda de quebrar expectativas hoje é ser autêntico. Abra qualquer rede social hoje. O que você vai encontrar? Um feed infinito de vidas perfeitas. Uma realidade perfeitamente ajustada. Uma vitrine digital onde só se expõem as vitórias editadas, as férias em 4K HDR e as trajetórias impecáveis. E o resultado? Uma perfeição que não inspira, mas que nos diminui. Que não conecta,
mas que nos faz sentir piores. Mas a verdade é que as pessoas estão desesperadas por algo genuíno. E se eu te dissesse que o seu maior superpoder de conexão não está na sua vitória, mas na sua cicatriz? A vida não é a versão final e editada. É o primeiro rascunho, cheio de anotações e páginas rasgadas. Ela é feita de altos e baixos, de tentativas e erros. E é aí, nessa bagunça honesta, que a verdadeira conexão acontece. Lembre-se, o desafio está no coração das histórias mais inspiradoras. As pessoas não se conectam com o seu palco perfeitamente iluminado. Elas se conectam com os seus bastidores. Os maiores storytellers procuravam usar uma linguagem simples e metáforas. Dessa forma, é possível transformar ideias complexas em algo acessível. Eles não tentavam parecer os mais inteligentes da sala. Eles procuravam tornar o difícil mais fácil de entender. Imagine que você tenha uma ideia muito boa, só que ela é complexa e difícil de assimilar. É aí que entramos com a metáfora para virar esse jogo. Para mostrar como isso funciona muito bem, aqui vai um exemplo. Eu vou utilizar o maior storyteller dos negócios, Steve Jobs. Quando a Apple lançou o primeiro iPod, eles poderiam ter dito: este aparelho tem 5 GB de armazenamento em um disco rígido de 1,8 polegadas e uma bateria de polímero de lítio recarregável. Mas quem entenderia o valor disso em 2001? Eu mesmo só fui ter o meu primeiro computador lá para 2007. Antes disso, eu não entendia nada sobre hardware. Em vez disso, Steve Jobs usou uma excelente metáfora: 1000 músicas no seu bolso. Simples e direto. Naquela época, eu me sentiria poderoso, carregando uma imensa biblioteca de músicas no meu bolso. Você entende o valor disso? Ele não vendeu o recurso técnico, ele vendeu a magia, a revolução. Ele construiu uma ponte. Lembre-se, genialidade não é usar palavras difíceis para parecer inteligente. Genialidade é pegar algo complexo e torná-lo tão simples e elegante que qualquer um possa se apaixonar pela sua ideia. As pessoas esquecem dados, mas elas nunca esquecem uma boa história. E as melhores histórias são construídas com pontes, não com muros. Quebre as barreiras e não deixe que a complexidade fique entre o público e a sua boa ideia. Como diz a famosa frase, popularizada por Steve Jobs e pela Apple, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Um princípio que, aliás, reflete perfeitamente o pensamento de Leonardo da Vinci. Há uma citação atribuída a Einstein que diz o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, você não o entendeu bem o suficiente. Para você ver, até os maiores gênios da humanidade buscam a simplicidade. Você já esteve naquela apresentação? Aquela em que a pessoa anuncia com orgulho: hoje vou apresentar os nossos 12 diferenciais competitivos. Qual é a primeira coisa que acontece? O ar da sala fica pesado. Você sente uma onda de preguiça tomar conta do ambiente. E aquela vontade de bocejar, de pegar o celular, ela se torna quase irresistível, não é? Isso acontece porque o nosso cérebro não é um HD de computador. Nós temos uma capacidade limitada de processamento e memória de curto prazo. Quando alguém joga uma lista enorme de informações em você, a mensagem não entra, ela se perde. O problema não é o conteúdo, é a forma. Por isso existe uma técnica de storytelling utilizada desde dramaturgos gregos até Steve Jobs, para fixar mensagens de maneira poderosa na mente dos ouvintes. Ela se chama a regra dos 3. O intuito é que conceitos, frases e ideias agrupadas em 3 são mais satisfatórios, memoráveis e impactantes. Eu mesmo estou usando a regra dos 3 para explicar a regra dos 3. Por que 3? Simplesmente porque esse número parece ser mágico. A neurociência e a arte da comunicação nos dão 3 respostas simples.
1. Cria um padrão. Um item é um fato. 2 itens são uma comparação. 3 é o número mínimo para se criar um padrão reconhecível pelo cérebro. Ele nos dá uma sensação de início, meio e fim, de que algo está completo. 2. Tem ritmo e musicalidade. O número 3 tem uma cadência natural que o torna agradável de ouvir. Pense em vim, vi, venci. O ritmo ajuda na memorização. 3. É conciso. Força você a eliminar o excesso e foca no que é mais importante. Se você só pode escolher 3 coisas, você escolhe as melhores. Uma vez que você conhece a regra dos 3, você passa a enxergar em todo lugar, na história e na política. Júlio César, vim, vi, venci. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vida, liberdade e a busca pela felicidade. Na cultura pop e contos de fada. Os 3 porquinhos, Caixinhos Dourados e os 3 ursos. Os 3 mosqueteiros. No marketing e nos negócios. Nike, Just Do It. 3 palavras. McDonald's, I'm loving it. A estrutura clássica de apresentação. Hoje vamos falar sobre o problema, a nossa solução e os resultados esperados. Ok, muito legal. Mas como você pode usar isso na prática? Numa apresentação, em vez de 10 bullet points, agrupe seus argumentos em 3 temas principais. Num e-mail de vendas, apresente 3 benefícios claros do seu produto. Nosso serviço vai te fazer economizar tempo, reduzir custos e aumentar suas vendas. Para se descrever, numa entrevista de emprego, descreva-se com 3 qualidades fortes. Eu sou uma pessoa criativa, proativa e organizada. Nesse trecho do roteiro, eu me lembrei até do farol de trânsito e como ele utiliza o poder dos 3 para criar um sistema perfeito, completo e universalmente compreensível. Pense nisso. 1. Verde. Siga. Um estado de permissão. 2. Vermelho. Pare. Um estado de proibição. 3. Amarelo. Atenção. O estado de transição. Ele conecta os outros 2 e avisa sobre a mudança. É o que torna o sistema seguro e funcional. Sem o amarelo, o sistema seria caótico. O semáforo é um exemplo perfeito de como um conjunto de 3 elementos cria um ciclo completo e fácil de entender. É uma analogia perfeita para entender a eficácia da regra dos 3 na criação de clareza e estrutura. Portanto, da próxima vez que você quiser que a sua mensagem seja ouvida, lembrada e compartilhada, pense em 3. Seja claro, seja breve, seja lembrado. Até agora, falamos muito sobre palavras, mas o verdadeiro poder de uma história na era digital é ativado quando a combinamos com o seu parceiro mais poderoso, o visual. Quando você une sua narrativa a imagens ou vídeos, a mensagem não é apenas amplificada, ela se torna inesquecível. E isso não é achismo, é biologia. Existe um fenômeno chamado de efeito de superioridade da imagem. Nosso cérebro é programado para processar e reter informações visuais de forma muito mais eficiente. Pense nisso. Depois de 3 dias, você talvez se lembre de 10% do que ouviu em uma palestra. Mas se essa informação for acompanhada por uma imagem relevante, a retenção pode saltar para 65%. E a velocidade? Nosso cérebro não lê uma imagem, ele a absorve. Enquanto o texto é um processo linear, letra por letra, a percepção de uma imagem é quase imediata. É um legado dos nossos ancestrais, que precisavam identificar uma ameaça ou uma oportunidade em uma fração de segundo. Essa era a diferença entre conseguir uma refeição ou se tornar a refeição. Por isso, em um mundo de atenção escassa, a imagem não é apenas um atalho, é a linguagem nativa do nosso cérebro. Mas, para além da ciência, como a gente sente esse poder? Pense na imagem como a trilha sonora da sua história. As palavras são o roteiro,
mas o visual é o que gera o arrepio, o que provoca o riso, o que causa o impacto emocional. Uma história sem visual pode até ser compreendida, mas jamais será sentida na mesma intensidade. Ao mesmo tempo, a imagem funciona como a âncora da sua mensagem. Em um oceano de informações, uma boa história flui como um rio. A imagem certa é a âncora que aprende na memória do seu público, impedindo que ela seja levada pela correnteza. As maiores marcas do mundo entenderam isso há muito tempo. Elas não vendem produtos, elas vendem universos visuais. Quando você vê um comercial da Nike, você não vê apenas um tênis. Você vê a jornada, o suor, a superação. A imagem não está vendendo o objeto, está vendendo a história que você quer viver. E esse poder vai além do consumo. Lembre-se das fotografias que definiram a história. Uma única imagem de um protesto, de uma tragédia, de uma celebração. Muitas vezes, essa imagem teve mais poder de mobilização do que milhares de palavras. Foi como se um evento inteiro fosse capturado e transmitido em um piscar de olhos. Por isso, na era do storytelling, não basta ser bom com as palavras. É preciso ser um arquiteto de experiências visuais. A sua história é a moeda, mas é a imagem que garante a cotação e o valor dela no implacável mercado da atenção. Agora, vamos falar sobre o coração de toda a história que já te emocionou. O motor que impulsiona a empatia e a inspiração. Vamos falar sobre a dinâmica da tensão e do triunfo. Histórias que envolvem luta e superação não são apenas mais interessantes. Elas são magneticamente atraentes para o nosso cérebro. A verdade é que narrativas de luta não atraem apenas nossa atenção. Elas sequestram nossa biologia. Quando um personagem enfrenta um desafio, nosso cérebro libera cortisol. Ficamos tensos, focados. É um mecanismo de sobrevivência. Quando esse personagem finalmente triunfa, somos recompensados com uma onda de dopamina. A satisfação é real, é química, mas o mais importante, a jornada de luta nos conecta através da ocitocina, o hormônio da empatia. Nós não apenas assistimos à luta, nós a sentimos. Não é por acaso que esse padrão se repete desde as mitologias antigas até os blockbusters de Hollywood. Ele segue uma fórmula universal, a jornada do herói. O chamado à aventura, as provações, a batalha final e o retorno com a recompensa. Esse arco dramático funciona porque ele espelha a nossa própria jornada pela vida. Nossos medos são os dragões. Nossos desafios são as batalhas. Ao ver um herói superar suas provações, recebemos um mapa para superar as nossas. E qual é a sensação de embarcar nessa jornada? Pense nela como uma montanha-russa emocional. A subida lenta e cheia de suspense é a tensão. O triunfo é a descida vertiginosa e libertadora. O passeio de carrossel é agradável, mas ninguém se lembra dele depois. Todos se lembram da montanha-russa. Ou pense em um elástico. Uma história sem conflito é um elástico frouxo, sem energia. A tensão o estica, acumulando potencial. O triunfo é o momento em que ele é solto, disparando a mensagem com uma força e um impacto que seriam impossíveis de outra forma. E uma vez que você enxerga essa fórmula, você a vê em todos os lugares. No cinema, torcemos por Rocky Balboa não por ele ser o mais forte, mas por sua luta desacreditada. A vulnerabilidade nos conquista antes da vitória. Nos negócios, as histórias de fundadores mais poderosas não são sobre o sucesso instantâneo. A história de como o Airbnb foi rejeitado por investidores torna o seu sucesso global muito mais inspirador. Em causas sociais, ninguém é mobilizado por uma causa que já está ganha. Somos mobilizados pela urgência do problema, a tensão e pela crença de que podemos participar da construção da vitória. Essa é a fórmula que transforma espectadores em apoiadores, clientes em embaixadores e uma simples audiência em uma comunidade. Porque quando compartilhamos uma história de luta, não estamos apenas dizendo, veja o que eu fiz. Estamos dizendo,
veja o que é possível fazer. E esse sentimento é a moeda mais valiosa de todas. Nós vivemos na era da economia da atenção. E nessa nova economia, o recurso mais raro não é o dinheiro, nem o tempo, mas sim o foco genuíno de outra pessoa. Nesse cenário, a capacidade de transmitir uma mensagem que não é apenas ouvida, mas sentida, não é apenas impagável. Ela é o capital que financia todo o resto. O storytelling funciona porque ele é um cavalo de Troia para as nossas ideias. Ele não bate na porta da nossa mente analítica, pedindo para entrar. Ele entra pelos portões do coração, acionando nossas emoções. Ele nos faz baixar a guarda, criando uma conexão que a pura informação jamais conseguiria. Ele não nos convence, ele nos convida a participar. E aqui está o verdadeiro valor de troca da nossa moeda, a transação final. Quando uma história consegue sua atenção e se conecta à sua emoção, o retorno não é um like ou um view, é a transformação. Informação entra por um ouvido e sai pelo outro, mas uma história que nos toca, nos inspira, ela fica, ela nos muda. É por isso que o storytelling é a moeda mais valiosa. Seu valor de troca não é medido em dados, mas em decisão, em ação. No fim das contas, dominar o storytelling é se tornar um arquiteto da realidade. É a habilidade que constrói carreiras, lança empresas, lidera movimentos e transforma sonhos em projetos concretos. Em um mundo barulhento, o mestre na arte de contar histórias não é quem grita mais alto. É quem sussurra a história certa, para o coração certo. E esse poder de influenciar, conectar e transformar, essa é a vantagem mais desproporcional que qualquer pessoa pode ter no século XXI. No final, chegamos à verdade mais simples de todas. Storytelling não é uma técnica de marketing que inventamos. Não é a soft skill para colocar no currículo. É o nosso código-fonte. É o som que nossos ancestrais faziam ao redor da fogueira para dar sentido ao mundo. É o fio invisível que nos conecta através de gerações. Não é algo que a gente aprende. É algo que a gente lembra, que faz parte de nós. E aqui vai a melhor notícia. Contar histórias não é um dom reservado a poucos escolhidos. É um músculo que todos nós temos. Para alguns, ele pode estar adormecido. Mas, como qualquer músculo, ele se fortalece com o uso, com a prática, com a coragem de ser vulnerável e com a atenção para ouvir as histórias dos outros. A jornada do storyteller começa com a primeira frase. Então, a pergunta que fica é: qual é a história que só você pode contar? Qual é a sua verdade? Seja em uma reunião de negócios, em uma conversa com seus filhos ou em um post para o mundo ver. Não espere pelo palco perfeito. O mundo já é o seu palco. Desbloqueie esse poder que já existe dentro de você, porque sua voz merece ser ouvida e sua história merece ser um legado. Não apenas conte, conecte, transforme, deixe sua marca no mundo.